Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais uma aula da Policol junto com a loja Duplo Pique e hoje eu vou estar ensinando para vocês esse pote aqui maravilhoso com motivo de abóboras. Ele é bem interessante, né? E eu fiz ele com massa convencional e com a massa pluma, que é a sensação do momento. E é um motivo de abóbora, mas vocês podem estar fazendo com outro tipo de legumes, de frutas. Fica bem legal para a gente colocar biscoito, colocar mantimentos. Eu começo riscando aqui a minha tampa, né? Para que dê uma aderência na massa. E eu vou passar cola branca, cola branca da Policol. Não tem importância se essa cola secar, porque a massinha é úmida e vai amolecer a cola. O importante é que a gente passe em toda a extensão da tampa. Eu peguei 300 gramas de massa, eu usei a proporção metade de massa convencional e metade de massa pluma. E o objetivo é que fique bem leve, né, esse pote, não fique tão pesada a tampa. E aí eu vou fazer esse movimento aqui e vou encapar a minha tampa. Eu deixo ela bem rente aqui na mesa. Como ela tem a massa pluma misturada, né, na proporção de metade, então ela não retrai tanto, retrai o mínimo que não interfere na tampa. Eu vou trabalhar em cima de um pano, porque aí fica mais fácil, para que a gente não grude, né, na mão, nada disso. Então, eu venho aqui, ó, bem no meio. Eu vou pegar um cabinho de pincel ou uma esteca redondinha, que tem um cabo redondinho, para fazer as divisões aqui da abóbora, tá? Em quantos gomos a gente queira dividir. Eu usei um cabinho de pincel, eu vou fazendo a divisão aqui, ó. Deixar secar um pouquinho para eu alisar esses gomos. Eu procuro deixar aqui bem liso. Conforme eu falei para vocês, pode ser com cabinho de pincel ou com uma ferramenta assim, ó. Por que não é bom fazer com a esteca de corte? Porque ela pode abrir, rasgar a massa depois de seco, né? E aqui não, aqui a gente só vai apertar a massa, a gente não vai rasgar a massa. Só estamos pressionando ela.
E com a esteca de corte, não, a gente vai cortar. Então, corre o risco dela abrir quando estiver secando, ok? Então, deixamos assim bem definido. Vamos aguardar a secagem. Aqui embaixo, eu deixei quase nada, ó, passando. Quase nada, porque como ela tem a massa pluma, ela quase não retrai nada, 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 nada. Então, eu já vou deixar assim e depois eu tiro só o pequeno excesso que passou, para que a gente possa tampar com facilidade, tá? Vamos separar 3 de 70 gramas para fazer as abóboras, para colocar na frente do pote. Ela tem aquela mesma mistura que nós fizemos para a tampa. Então, a gente vai fazer uma bolinha. Em seguida, um rolinho pequeno. Achata ele, né? Achata todas as extremidades. Ele fica nesse formato aqui. E aí, nós vamos usar o mesmo cabinho, né? Pode ser o cabinho de pincel, algo bem redondinho. Que não faça corte, só pressione a massa e nós vamos apertar. E aí, a gente alisa, ó. Todas essas partes aqui, a gente tem que deixar bem lisinho. Pra tirar essa marca forte de ferramenta, né? A massa tá bem fresquinha, aí eu vou deixar ela puxar um pouquinho e depois eu venho e vou alisar ela completamente. Nós vamos fazer 3 desse mesmo modelo. Eu vou fazer uma bolinha amarela, bem pequena. E vou reservar, vou deixar ela ficar bem firme. Ela aqui, ela já tá bem firme, ó. Deixei uma aqui já prontinha. Vou fazer 7 bolinhas de tamanho um pouco maior. E vou colocar elas bem juntinho aqui, ó. Vou usar um pouquinho de cola. Seis já foi suficiente. Fazer umas marquinhas bem aqui, ó. Fazer uma massinha com massa marrom. Achato ela e vou bater a escova de lavanderia. Eu vou reservar, vou deixar ela ficar bem sequinha. Aqui já tem uma. Eu fiz 8 bolinhas bem pequenas. Vou fazer uma coxinha. Vou achatar. Achato a base da coxinha e vou marcar aqui bem no meio. Logo em seguida, eu vou colar todas essas pétalas aqui em volta, formando o girassol.
Eu vou pegar um marcador de folha. Se não tiver, pode ser feito à mão também, não tem problema. Faço uma coxinha, vou achatar. Achato bem, ó. E pressiono aqui bem no centro. Retiro. Eu peguei um pouco de massa verde, misturei com um pouco de amarelo e um pouco de marrom, para ela dar esse tom aqui. São bolinhas pequenas. Aí eu faço um rolinho, né? Um lado mais fininho que o outro. Vou deixar a base bem achatada, como se tivesse cortado. Aqui, ó. A base do rolinho. É um rolinho com a ponta mais fininha que outra. Tipo uma cenourinha. Aqui eu deixo bem achatado. Abóbora. Eu vou dar uma enroscadinha. Eu peguei 300 gramas de massa ocre e eu vou abrir. Vou reservar um pouco, vou deixar essa massa puxar, ela ressecar um pouquinho para eu fazer o recorte, para fazer a parte da frente do pote. Eu vou abrir uma massa ocre, vou abrir 100 gramas de massa. Essa aqui tá marrom, mas eu abri a ocre, porque ela já tá ali prontinha. Mas eu vou fazer nessa aqui. Peguei um carimbo de madeira. E usei o cortador de coração. Deixar secar bem, para poder fazer a tag com esse aqui. Eu vou pegar uma ferramenta, né? Pode ser também um cabinho de pincel. E eu vou abrir aqui um buraquinho.
Para o passarinho eu peguei 11 gramas. Aí eu vou fazer uma bolinha. Em seguida eu vou fazer... Vou pressionar aqui, ó. E vou achatar. Vou procurar deixar aqui bem reto. Aliso bem, deixando aqui bem retinho. Aqui eu vou cortar. E aliso. Vou pegar agora 1,5 grama de massa. Faço uma coxinha e achato. Aqui vai ser a asa. Vou colar. Pegar uma massinha amarela. Essa aqui não tem medida. Bem pequena. E eu vou fazer uma coxinha. Vou achatar a base da coxinha. Vai ser o bico. Eu peguei 15 gramas de massa, aquela mesma misturinha que eu fiz para folha e para os capinhos. E vou fazer um rolinho com a ponta mais fina. Não vou me preocupar aqui. Vou passar uma cola aqui, cola branca mesmo. Vou pressionar, ó. E essa parte aqui que sobra, eu vou fazer uma voltinha com ela. Eu fiz o molde para recortar aquela parte que eu abri. E aqui eu vou recortar. Se ficar alguma rebarba, depois a gente conserta a rebarba.
Coloco ela no paninho. Vou pegar uma tinta branca acrílica e vou carimbar aqui o olhinho. Esperar secar para continuar o processo. Eu peguei 19 gramas de massa, vou fazer uma bolinha e vou repetir aquela abóbora. Só que agora com um tamanho menor. Eu sempre pressiono e depois eu vou alisando. Ao passo que a massinha vai secando, eu vou alisando e ele vai ficando certinho. Biscuit é um trabalho que requer bastante paciência, né? Então, a gente precisa respeitar as etapas. Eu vou pegar uma tinta preta. Pode ser com um palitinho de dente, pode ser com um boleador bem pequeno, aqueles de manicure. Peguei um pincel bem duro, tinta acrílica, tirei todo o excesso e eu vou fazer essas bordinhas aqui, ó. Eu peguei o vidro aqui de 2 litros, né? 3 litros, aliás, e esse vidro, ele tem... Todo ele tem uma emenda aqui, ó, as laterais. Então, a gente não deixa essa emenda pra frente, a gente coloca sempre ele na lateral. Aí, eu vou posicionar aqui, ó. Vou dividir e vou colocar ele aqui. Vou colar aqui com cola branca da Policol. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a cola.
Posso escorar aqui com um pedacinho de massa de cada lado. Ele vai ficar preso. E aí, eu vou posicionar. O ideal é que isso aqui esteja seco completamente, para que a gente coloque as outras partes. Por quê? Porque senão corre o risco de rasgar, né? Essa peça aqui, ela vai secar mais rápido. Essas que vão aqui sobrepor, elas secam mais demorado, né? Então, corre o risco, e a hora que ela for secando, ela vai retraindo e vai puxando essa daqui e vai rasgando. Então, o ideal é que essa daqui já esteja seca, tá? E essa daqui mais retraída um pouco. Então, o ideal é fazer em um dia e no outro dia a gente faz a montagem, tá? Eu vou fazer exatamente assim. Vou aguardar a secagem durante 24 horas e depois eu vou montar as partes aqui, ó. As abóboras, o passarinho. Então, eu vou montar aqui, desse jeito, tá? Mas aí eu vou esperar que seque um pouco. 24 horas é o tempo suficiente para que a gente colhe. Se o tempo tiver muito frio, né? Algumas regiões elas são bem frias, então demora um pouquinho mais para secar. Então é bom esticar um pouco mais esse prazo, ok? Eu vou colocar um cordão aqui. Vou puxar bem devagar, porque ainda tá fresquinha a massa. Eu usei giz pastel, fiz uma pintura, né? Coloquei aqui a cor abóbora, marrom, branco. Aqui também, abóbora, marrom. E vou fazer a colagem. Eu vou usar a cola instantânea da Policol para fazer a colagem. Então, eu vou dispensar as minhas abóboras aqui, ó, as 3. Mais ou menos nessa posição. As flores, eu vou colocar elas entre as abóboras. Colei as flores intercalando. A tampa do pote, como eu fiz ela com a massa pluma e a massa convencional, coloquei metade, metade, então ela não reduziu nada. Ficou certinho aqui, ó.
Eu fiz esse aqui, já tem 3 dias que eu fiz e não reduziu absolutamente nada. Então, é um benefício muito grande usar a massa pluma para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque a gente não tem aquela surpresinha de diminuir e subir mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro da borda do pote. Aqui, ó, tá? Direitinho, ó, certinho. Tá? Então, agora é só fazer os acabamentos. Peguei minha tag, eu vou dar um nozinho aqui. E vou amarrar. Eu quero que esse nozinho, ele fique pra frente. Mas aí é opcional colocar essa tag aqui ou não. Eu deixo ele aqui pra trás, porque dá um contrabalança o peso, né? Que é muita coisa aqui na frente. Então, eu já coloco uma tag aqui, porque ela deixa o peso bem contrabalançado. E a nossa peça tá pronta.